generativa. O primeiro exercício que vamos fazer hoje é o cubo truncado. Para isso, há que abrir o Rhino, seja em versão Mac, seja em versão PC. O que nós vamos utilizar será sempre a versão Mac. Vamos ligar o Snap e o Ortho. Vamos igualmente ligar a janela das layers e a janela das propriedades para nos acompanhar ao longo do exercício. Vamos começar por criar várias layers. A primeira vamos chamar notas, onde iremos anotar todas as informações que serão importantes ao decorrer da aula. Vamos criar uma layer chamada cubo, outra layer chamada geometria auxiliar, onde iremos criar um conjunto de geometrias que irão dar apoio e da qual nos iremos servir. Para além disso, vamos criar uma layer chamada wire, aliás, wire cut, onde estarão as linhas que depois iremos utilizar para cortar. Para além do wire cut, vamos criar também a layer cubo truncado, que no fundo será o resultado do nosso exercício, do nosso primeiro exercício em Rhino. Okay? Vou definir que a minha layer de trabalho é a layer cubo. O Snap, como chamei a atenção, está ligado. O modo ortogonal também está ligado. Vou maximizar a janela de perspectiva e vou começar por desenhar um retângulo com 9 unidades de lado. Retângulo, primeiro ponto próximo da origem, segundo ponto, ou vou contando cada um dos quadradinhos, ou então através do teclado escrevo arroba 9,9, ou seja, 9 unidades em x por 9 unidades em y, a partir do ponto inicial que clicamos. Sim? O nosso primeiro ponto, a nossa origem é este, e o nosso ponto final corresponde aqui. Significa que aquilo que nós escrevemos foi arroba 9,9. Vamos clicar aqui. Vamos aproveitar, vou selecionar esta informação, clicando na tecla Shift e vou mudar de layer para a layer notas. O nosso objeto chama-se cubo truncado a um terço da aresta. Play. Vamos colocar sensivelmente aqui na base. Okay? Este é o nosso exercício. Ponto inicial. Segundo ponto, utilizamos as coordenadas relativas polares, cartesianas. Okay? Uma vez feito o cubo, ou uma vez desenhado o retângulo que irá dar origem ao cubo, vamos começar por extrudir. Okay? Extrude Curve. Vou selecionar, neste caso a minha curva é o meu quadrado da base. Enter. Vou garantir que a opção dois lados está desligado e vou garantir que a opção sólido está ligado. Done. Perdão. Vamos voltar a repetir. Extrude Curve. Seleciono. Enter. As opções estão. Movemos o cursor e escrevemos 9. Enter. Isto vai fazer com que tenhamos uma aresta de 9 por 9, ou seja, um cubo perfeito. Se quisermos mover alguma destas notas, é só selecionar, move e arrastamos para termos aqui na nossa área de trabalho. Vou mudar o modo de vista
para técnica, ou seja, vou ter as minhas arestas visíveis a cheio e as arestas invisíveis a traço interrompido. Passo para a letra auxiliar de geometria e vou começar por desenhar um conjunto de círculos com centro no vértice do cubo e raio igual a 3. Isto permite determinar automaticamente a interseção destes dois pontos e em seguida vou desenhar outro círculo, desta vez um círculo vertical com centro no mesmo ponto, raio igual a 3 e vou definir que a direção vai desde o centro até este vértice. Vou desenhar uma polyline na layer Wirecut, em que eu vou ter como referência as interseções. Vou ligar aqui a opção interseção, midpoint. E vou deixar aqui ando para este, garantir que está na interseção, está ali e novamente. Enter. O retângulo ou triângulo que eu tenho aqui desenhado, esta polyline, é no fundo o plano que irá seccionar o cubo de modo a obter o cubo truncado. Linha de corte, ou plano de corte. Do cubo truncado. Podemos atribuir nomes aos nossos objetos e, uma vez selecionado, vou agora fazer o mirror, o espelho, deste segundo midpoint e, carregando a tecla Shift, eu obtenho uma direção ortogonal paralela aos eixos. Houve aqui um pequeno problema, esta linha não ficou exatamente no sítio, vamos então rapidamente repetir. Vou tirar aqui o midpoint, dizer que ele está nesta interseção, para esta, novamente esta. Aqui, para a interseção e para o B. Okay? Ou seja, o nosso ponto de vista levou-nos ali a cometer um ligeiro erro que rapidamente podemos retificar. Mirror, então assim, do midpoint, e poderia dizer do midpoint oposto, ou então Shift, direção, para marcar uma direção ortogonal. Outra vez, repetir a operação, mirror destes dois, do midpoint, Shift, para o outro. Se eu agora pretender copiar da parte de cima para a parte inferior, cliquei neste ponto na versão Mac para diminuir a vista perspectiva, ou se estivesse em Windows, duas vezes sobre o nome da vista e passaria a ficar maximizado ou minimizado. Vou utilizar a vista front, a vista perspectiva. Se vierem este ícone, ele vai fazer o zoom de todos os objetos que têm desenhados e visíveis em função da vossa janela. E, portanto, conseguimos maximizar. Relativamente bem. Okay. Vamos então para a vista perspectiva, por exemplo. Vou voltar a chamar o comando Mirror. Eu vou selecionar clicando em todos os triângulos. Enter. Passo para a vista front. Vou ao midpoint e outra vez Shift para marcar a direção ortogonal. Copiei de cima para baixo. E, portanto, rapidamente consegui saltar de vistas e de planos de trabalho. Okay? Assim sendo, vamos proceder então ao corte, ou seja, à subtração, segundo estes planos triangulares, do meu cubo inicial para obter o cubo truncado. Okay? Vou mudar o modo de trabalho para Render ou Ghosted, para que seja
compatível com as versões 4 e 5 do Rhino e Mac ou PC, eu ponho em modo Ghosted. O comando é o comando exatamente o mesmo nome, Wirecut, e para utilizarmos este comando necessitamos ter polígonos fechados que existam num plano, ou seja, linhas geométricas planas. Okay? Objeto de corte é este triângulo, não damos Enter, objeto a ser cortado, o cubo, Enter, não queremos mais nenhum objeto, e agora deslocamos o cursor para o exterior do cubo e confirmamos que a nossa opção Keep All está ligada, ou seja, que eu vou manter tanto esta parte, mas sobretudo esta parte que é o elemento subtrativo não vai ser retirado ou apagado do nosso modelo, mas vai ficar como um volume autónomo, independente do cubo original. Okay? Agora só temos que repetir o mesmo procedimento para os diferentes vértices. Okay? Não esquecer, selecionar o triângulo, selecionar o cubo, Enter, para fora, triângulo, cubo, Enter, para fora, e é repetir o mesmo procedimento para cada uma dos vértices do nosso cubo. E só nos falta este. Okay. Vou selecionar este elemento do meio e vou mudar a layer para cubo truncado. No caso do Rhino para Mac, já existe um motor de render, o Tucano Materials, que é possível atribuir bibliotecas de materiais e materiais personalizados. No caso de estarmos a utilizar uma outra versão que não tenha estas ferramentas, o próprio Rhino já traz um pequeno editor de materiais que é possível atribuir. Então vou fazer o seguinte. Vamos desligar aqui temporariamente o cubo truncado. Vamos pôr na layer cubo. Vamos desligar os demais, ou seja, vamos ficar única e exclusivamente com estas pirâmides. Retiramos da seleção a linha e vou atribuir este material transparente. Okay? Aparentemente parece que não foi atribuído, mas isto é porque não estamos no modo render. A partir do momento em que estivermos no modo render, já aparece. E agora, ao ligar as demais layers, vamos fazer aqui, este vai ficar azul, já obtemos o nosso cubo truncado a 1/3 da aresta. Espero que tenha sido elucidativo e até ao próximo exercício.